Disse Jesus: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Esta resposta Jesus deu diante de um grupo de religiosos na época chamados fariseus. E há muitos que assim estão, pensando, achando que estão com Deus, que estão com Jesus, porém as suas obras não confirmam. É importante a gente saber que com Deus, com Jesus, não existe meio termo. Ele nos revela que ele tem um reino, e este reino ele chama o reino da luz. E ele também nos revela que o mundo vive no reino das trevas. Portanto, estamos com Jesus ou estamos sem Jesus? De que lado nós estamos? Do lado da luz ou do lado das trevas? Essa é uma colocação que o Senhor Jesus faz e que cada um de nós devemos meditar, pensar e responder. De que lado nós estamos? De que reino pertencemos? Estamos com Jesus? Estamos ajuntando? Ou estamos sem Jesus? Ou estamos espalhando? É um ponto para se pensar bastante. Quando o ser humano nasce, ele nasce sob pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da presença do Senhor. Portanto, nascemos no reino das trevas, debaixo de pecado. E para passarmos para o reino da luz, é uma obra que só Deus é quem faz. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, para estarmos no reino da luz, precisamos acreditar na obra realizada por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho bendito. Dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus, o reino das trevas e o reino da luz. É comum, é notório no mundo a gente presenciar, a gente vê que o mundo anda e vive de acordo como pensa, como acha. Até existem algumas leis que são legalizadas e que as pessoas andam legalizadas diante das leis humanas, porém, quando nos deparamos com as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e prática, aí percebemos a grande divergência que existe. Aqueles que vivem para o mundo não tem como viver em harmonia com Deus. Por quê? Porque o reino do mundo é um reino das trevas. O reino de Deus é um reino de luz. E a palavra do Senhor nos revela de uma maneira muito clara que não existe a menor possibilidade de haver comunhão entre os que fazem parte do reino da luz com os que fazem parte do reino das trevas. Você pode conferir, você pode ver, você pode ouvir o que está registrado na palavra do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Todo ser humano ele faz parte ou do reino da luz ou do reino das trevas. Não tem meio termo. Conta uma história, é uma lenda, que alguém faleceu e quando chegou lá, ele ficou em cima do muro. E do lado direito se pedia, pula para cá, vem para o reino da luz, vem para o reino de Deus. E ele em cima do muro. E do outro lado estava o inimigo e os seus anjos, calados, sem dizer nada. De repente alguém pergunta para o diabo, por que vocês ficam calados e não dizem nada para ele? E o diabo responde, quem está em cima do muro já me pertence. E sim, é verdade. Com Deus não há meio termo. Ou é do diabo ou é de Jesus. Ou faz parte do reino da luz ou faz parte do reino das trevas. Não existe meio termo. Jesus foi muito claro quando ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Portanto, de que lado nós estamos? Do reino da luz ou do reino das trevas? Isso é muito sério. E a gente precisa entender para que a gente não seja pego de surpresa quando nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus.
O Senhor Jesus, em uma determinada ocasião, ele nos fala a respeito de uma porta larga e de uma porta estreita, de um caminho espaçoso e de um caminho apertado. Isso significa o estilo de vida que nós vivemos. No mundo, aqueles que estão no mundo e que vivem de acordo com o mundo, entram pela porta larga, caminham pelo caminho espaçoso, não tem muito obstáculo, fazem o que querem, da maneira que querem, do jeito que querem. Para a gente seguir e viver de acordo com o reino da luz, de acordo com o reino de Jesus, precisamos estar de acordo com os seus princípios, com as suas regras, com as suas normas. Portanto, Jesus nos diz que a porta é larga, a porta é estreita, caminho espaçoso, caminho apertado. De que lado nós estamos? De que maneira nós estamos vivendo? Nossos atos, nossas ações nos denuncia de que lado nós estamos. Portanto, isso é muito interessante. Que lado nós estamos? Que lado nós pertencemos? Disse Jesus que os filhos da luz são mais hábeis do que os filhos das trevas. No mundo existe a lei de Gesso, que é levar vantagem em cima de tudo e de todos. E é assim que o mundo procede, é assim que os filhos das trevas agem. Eles vivem levando vantagem em cima de tudo. E os filhos da luz, por viver debaixo da lei divina, por viver debaixo da ordem, da disciplina do Senhor, eles têm dificuldade e sofrem muito, muito com relação aos ímpios, com relação aos que vivem no reino das trevas. Deus nos dá a liberdade e o direito da gente andar e viver de acordo com aquilo que a gente quer, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema. Porém, a conta vai chegar. Haverá o dia da gente nos encontrar com o Senhor e a gente prestar conta de nossos atos. Existe a lei da semeadura. Aquilo que a gente plantar, nós iremos colher. E isso não há distinção de pessoas, todos. Portanto, não é porque a pessoa vive na vida liberta, de maneira tranquila, sem nenhum problema com relação a Deus aqui na terra, que ele não vai ter problema diante de Deus. Quando ele chegar lá, a coisa vai se complicar. Para nós, Deus nos revela que Ele nos ama de uma forma tão especial, tão grande, que Ele nos adverte, Ele nos chama a atenção. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, nos diz que Deus nos mostra a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele nos orienta para que a gente escolha a vida, para que a gente escolha a bênção, para que a gente seja abençoado. Está revelado que Deus vai fazer novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Também está revelado que esse céu que agora existe, ele está destinado, essa terra que agora existe, está destinada para ser queimada pelo fogo. Mas também o Senhor nos revela que Ele vai fazer novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você vai ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7, você vai ver o Senhor falando sobre essa revelação. Deus também nos revela de uma maneira clara aqueles que não farão parte do seu reino, aqueles que ficarão de fora. É uma relação que Ele nos mostra, e essa relação está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, 10 e 11. Queria que você ouvisse com atenção. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, Deus nos revela nessa relação que ficarão de fora todos esses que vivem nessa prática. Também é interessante a gente saber que nosso estilo de vida nos denuncia que reino nós fazemos parte. Se fazemos parte no reino da luz, ou se fazemos parte no reino das trevas. Bom, você gostaria também de saber quem é que faz parte do reino da luz. Muito bem. Jesus nos diz de uma maneira bem clara, lá em João 10, a partir do versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca há de perecer. Das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Meu Pai que me deu é maior do que tudo, e das mãos do meu Pai ninguém pode tirar. Portanto, as ovelhas que ouvem a voz de Jesus, esses são aqueles que farão parte do reino da luz. Por quê? Porque dão ouvido à voz de Jesus, procuram praticar a sua palavra, procuram praticar seus ensinamentos, procuram viver de acordo com a vontade do Senhor, não de acordo com a sua própria vontade.
Portanto, o Senhor aqui nos revela que aqueles que fazem parte do reino da luz ouvem a palavra do Senhor, ouvem a voz do Senhor. E Jesus também disse em uma outra ocasião, lá em João 8,47, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Este ouvir não é apenas ouvir no sentido de ouvir o som, é de praticar a palavra do Senhor. Pois afinal de contas, quando a gente chegar diante do Senhor, quem vai nos julgar é o Senhor Jesus através de quê? Através da sua palavra. Lá em João capítulo 12, versículo de número 47 e 48, é um texto bem interessante que nos revela como será o juízo dos seres humanos quando se deparar diante do Senhor. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Portanto, quem faz parte do reino de Jesus são aqueles que procuram praticar a sua palavra, são aqueles que procuram viver de acordo com a vontade do Senhor, são aqueles que em algum momento da vida invocaram a Jesus como Senhor, como Salvador. Bom, segundo as Escrituras Sagradas, os que andam de acordo com o mundo, os que andam de acordo com o reino das trevas, não podem fazer parte do reino de Deus. Daí a razão do Senhor nos dizer em Romanos 12, 2, que a gente não deve se conformar com este mundo, mas a gente deve se transformar através da renovação da nossa mente, pelo conhecimento, pela prática da palavra do Senhor. Todos nós temos duas opções: Jesus ou sem Jesus, com Jesus ou sem Jesus. Não existe outro meio termo. Em uma certa ocasião, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazia o que eu vos mando? Jesus também diz que quando ele vier, muitos vão ter surpresas. Porque o problema não está naqueles que vivem no mundo, que já confessam publicamente que não tem nada com Jesus. O problema está naqueles que vivem, às vezes, dentro das comunidades religiosas, porém com duas vidas. Na igreja, no templo, é alguém completamente diferente do que é lá fora. E aí, Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, naquele dia, muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome operamos milagres. Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no seu reino. Jesus diz que nunca os conheceu, porque eles vivem praticando a iniquidade. Portanto, é importante a gente saber que nós somos no mundo detestados, odiados. Nós quem? Os que fazem parte do reino da luz. Eles não têm comunhão com o reino das trevas e por conta disso são odiados. Mas isso não é novidade. Jesus também foi odiado e ele deixou dizendo que nós também seríamos odiados. Assim como ele foi odiado, nós também, os que fazemos parte do reino da luz, também seremos odiados. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. E tem outra coisa que é muito interessante que eu queria chamar a sua atenção. Se o cristão anda em comum, em acordo, em união com o mundo, ele não está bem com o Senhor Jesus. Ele não está bem no reino do Senhor. Ele não está bem no reino da luz. Por quê? Não há comunhão. O Senhor nos revela por meio do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe por quê? Porque nós não temos como agradar a Deus ou agradar ao mundo. Impossível. Que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, os que vivem de acordo com os reinos do mundo, o reino das trevas, não podem agradar a Deus. Daí a razão da mensagem do Evangelho ser uma mensagem centralizada em arrependimento. Jesus nos diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Portanto, a mensagem do Evangelho é baseada no arrependimento das pessoas e depositando sua fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Que lado nós estamos? Do lado da luz ou do lado das trevas? Do lado de Deus ou do lado do inimigo? Quando Jesus voltar, a coisa será séria. Por quê? Porque ele vai fazer uma separação.
Ele vai colocar uns para a direita, vai colocar outros para a esquerda. E vai dar uma sentença a cada um deles. Qual é a sentença? O Senhor vai dizer aos que estiverem à sua direita, Mateus capítulo 25, versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que palavra de Jesus, que coisa linda, que som maravilhoso ao ouvido daqueles que estiverem do lado direito de Jesus, daqueles que escolheram viver no reino da luz, daqueles que preferiram serem perseguidos, odiados, mas viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas não esqueça, Jesus vai colocar também outro grupo do lado esquerdo. E os que estiverem do lado esquerdo, ele vai dizer as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Isto é muito sério. Não esqueça, Jesus te ama. Não esqueça, Deus te ama. E é por isso que ele enviou Jesus para morrer por você, para que você fosse livre dessa condenação eterna, para que você fizesse parte do reino da luz, para que você fizesse parte do reino de Deus, para que você fosse liberto do reino das trevas. Abaixo dos céus não existe outro que possa tirar você do reino das trevas. Só existe um nome e ele se chama Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, assim está escrito: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome que possa nos salvar. Só Jesus. Por isso que ele foi muito claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Toma Jesus como teu Senhor, como teu pastor, como teu Salvador. Fazendo assim, você vai nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, o que acontece? Algo extraordinário. Os que fazem parte do reino de Deus são justamente aqueles que nasceram de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João capítulo 3, versículo 3, versículo 7, você vai ver o Senhor nos mostrando que é necessário nascer de novo. E se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que acontece quando alguém se converte é receber a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Sim, isso é uma promessa feita por Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. E isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce. Se confirma? Sim. Quando a pessoa invoca Jesus como Senhor, como Salvador, ele recebe a pessoa bendita do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É justamente esse Espírito Santo que não vai nos dar capacidade da gente ter uma vida completamente diferente. Daí se cumpre aquela palavra que nos revela quem fará parte do reino de Deus, quem fará parte do reino da luz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão com Jesus, não podem viver na prática de pecado. Sim, é isto mesmo. Quem está em Jesus não pode viver na prática do pecado. Escuta com atenção, veja com atenção. 1 João capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Assim está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que palavra dura do Senhor, né? Que palavra dura. Aqui ele nos diz de uma maneira muito clara: existem os filhos de Deus, que são aqueles que fazem parte do reino da luz, que são aqueles que fazem parte do reino de Deus, e existem os filhos do diabo.
fazem parte do reino das trevas. Portanto, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Preste atenção. Quem está em Jesus, quem faz parte do reino de Deus, não pode viver pecando. Não é que ele é maior, nem mais forte, nem melhor do que os outros, não. É que nele tem a semente divina do Espírito Santo. E por conta disso, não poderá viver pecando. Não estou dizendo que não peca. Deus não está dizendo que não peca. Não, ele diz que todo mundo peca. Porém, pecar é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Viver na prática é diferente. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9 da primeira carta de João, capítulo 3, que diz assim, eu li e vou repetir. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Portanto, o reino de Deus é o reino da luz. O reino das trevas é o reino do inimigo. Que reino nós estamos? Que reino nós pertencemos? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E não esqueça, Deus te ama. De uma forma tão especial, que Ele deu Jesus para morrer por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.